Então, de janeiro a dezembro de 2009, o resultado primário foi de R$ 8.592.445,41. Esse valor é R$ 17.255.847,27, superior ao valor fixado no anexo de metas da LDO de 2019, no montante de negativo R$ 8.663.401,86. O desempenho favorável demonstra que as receitas fiscais foram suficientes para suportar integralmente as despesas fiscais, inclusive o pagamento da dívida, encargos, cujos dispêndios no período totalizou R$ 3.813.509,18. O superávit observado deveu-se pelo aquecimento da economia, pela antecipação dos vencimentos da cota única do IPTU e, consequentemente, aumento das receitas, e muito também deve-se pela constante vigilância nos gastos e a contenção da despesa, principalmente as de serviços terceiros e despesas de capital. Resultado nominal abaixo da linha. O resultado nominal abaixo da linha foi de R$ 3.808.764,89, correspondendo à diferença apurada entre a dívida consolidada líquida em 31 de dezembro de 2018 de R$ 6.655.736,87 pelo montante de R$ 2.846.971,98 apurado neste quadrimestre. Então, esse demonstrativo apresenta que o resultado favorável do ativo disponível acrescido dos haveres financeiros e deduzidos os restos a pagar em relação à dívida consolidada no período. Partimos para a receita, então. A receita orçamentária total atualizada, que compreende a soma das receitas correntes e de capital e as deduções para o Fundeb, foi estimada para o período em R$ 144.100.000. A receita efetivada no período de janeiro a dezembro de 2019 alcançou R$ 149.520.852,29, tendo sido arrecadado, portanto, 103,76% da meta no período. O desempenho da receita teve um resultado positivo no período, principalmente pela arrecadação das receitas patrimoniais, principalmente as do IPRAM, e pela retomada da economia a partir do segundo quadrimestre. Receitas correntes. O total da receita corrente estimada para o período, de acordo com a programação financeira, foi de R$ 148.914.600. Os valores realizados corresponderam a R$ 152.289.050,93, superior 2,27% da meta estabelecida. Neste grupo, as receitas mais significativas são as transferências correntes, com 64,58% do total da receita corrente realizada. Receita de impostos, taxas e contribuições. A receita de impostos, taxas e contribuições atingiu ao final do quadrimestre em análise o montante de R$ 30.615.834,10, que, confrontada com a previsão para o período de R$ 31.045.000, representa uma realização de 98,62% em relação ao valor estimado. A arrecadação do IPTU alcançou 100,03% da meta de exercício, ou seja, previa-se o ingresso de R$ 10.095.000, tendo sido arrecadado, portanto, R$ 10.098.111,98. Quase eu acerto na Mega Sena com esse número aí, né? O ITBI, Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis, para o qual havia uma projeção de R$ 4.300.000, acumulou no período R$ 3.458.577,07, alcançando 80,43% do valor estabelecido. Em relação ao ISS-QN, a arrecadação no período foi de R$ 11.775.488,72, que representa 99,62% da programação para o período no montante de R$ 11.820.000. O desempenho dessa importante fonte de receita deve-se principalmente pela situação econômica nacional, afetando a nossa economia regional, mas demonstra que a retomada do crescimento iniciou, principalmente no ramo da prestação de serviços. As taxas apresentaram o ingresso de R$ 865.447,36, contra uma projeção para o período de R$ 635.000. Arrecadou-se, portanto, 136% do valor previsto. A contribuição de melhoria possui uma previsão de R$ 17.000. Realizou-se no período R$ 52.453,56, portanto, 308,55% do previsto. Receita de contribuições.
As receitas de contribuições acumularam no período o valor de R$ 4.375.194,41, correspondendo a 99,11% da previsão de R$ 4.414.300. A arrecadação de contribuições sociais representou 95,53% da meta do período, arrecadando R$ 2.755.469,06. A contribuição para o custeio e iluminação pública arrecadou R$ 1.619.725,35, sendo 105,86% do previsto. Qualquer coisa, se tiver alguma dúvida, acho que de repente a gente poderia parar para esclarecer, que fica mais fácil do que no final, né? Se vocês assim entenderem, tá? Sim, à vontade, sem problema nenhum. Receita patrimonial. As receitas patrimoniais, constituídas principalmente pelas rendas auferidas na aplicação de recursos no mercado financeiro, acumularam no período o valor de R$ 12.819.844,14, correspondendo a 123,65% da previsão. Os rendimentos vinculados ao IPRAM representaram 89,73% dessa receita, acumulando no período o valor de R$ 11.502.795,10. Receita agropecuária. A receita agropecuária constitui pelo financiamento de insumos destinados a programas de produção primária, acumulou no período de análise R$ 429.828,57, representando 132% do estimado, no montante de R$ 325.300. Receita industrial constitui principalmente pelo fornecimento de brita, fornecimento da produção, acumulou no período em análise R$ 22.096, estimando uma arrecadação de R$ 10.000, o arrecadado representou 220,96% do programado. Receita de serviços. A receita de serviços acumularam no período R$ 4.420.992,88, correspondendo a 133,07% da previsão para o ano, no montante de R$ 3.322.400. Nesse segmento, a principal fonte é a receita de ingressos do Festiquejo. No período, realizou o montante de R$ 3.571.312,44, correspondendo a 80,78% da receita de serviços. Transferências correntes. As transferências correntes dizem respeito às receitas que são realizadas pelo repasse de recursos da União, Estados, de convênios, instituições privadas e pessoas físicas. Transferências da União. Nas transferências correntes da União, deve-se destacar a participação do município no FPM, cujos valores transferidos ao município no período de análise foram de R$ 18.753.309,22, frustrando a expectativa inicial, que era de R$ 19.750.000. No período, representou 94,95% do valor da previsão. Outras expressivas fontes de recursos da União são as destinadas para a manutenção da saúde e educação. No período foram arrecadados R$ 3.632.296,34 para o Sistema Único de Saúde, SUS, representando 140,82% do programado no montante de R$ 2.579.400. O FNDE repassou para a manutenção do ensino no período um montante de R$ 1.206.529,72, representando 104,08% do valor estimado de R$ 1.159.200. Não houve arrecadação no período relativo à transferência da União na compensação da exoneração do ICMS incidentes sobre produtos exportados, cuja, criados pela Lei Candir 8796, chamada Lei Candir, né, estimados pelo período de R$ 285.000. O governo, como ficou de regulamentar, regulamenta, não regulamenta, o Senado, acabaram simplesmente dando. Já repassava um pouco, aí na confusão em Brasília deixaram de repassar. Transferências do Estado. No grupo de transferências correntes do Estado, o item mais significativo refere-se às transferências constitucionais da cota parte do ICMS, que realizou no período R$ 51.450.942,61, contra uma projeção de R$ 52.550.000, 2,09 inferior à projeção. A estimativa dessas receitas considerou informações fornecidas pela Coordenadoria de Programação Financeira da Secretaria do Tesouro Estadual. O IPVA, que retorna 50% para o município, teve uma previsão de arrecadação para o período de R$ 4.600.000.
e sua efetiva arrecadação foi de R$ 5.527.948,88, alcançando 120,17% do estimado. Outro item significativo das transferências estaduais é o IPI exportação. A sua previsão de arrecadação para o período foi de 730 mil e a sua efetiva arrecadação R$ 770.808,73, alcançando 105,59% da projeção. Transferências de convênios. No grupo das transferências correntes de convênios do Estado, estimamos no período o montante de 399.900, efetivando-se 590.968,09, correspondendo a 147,78% da previsão. O item mais significativo refere às transferências de convênio do Estado para a manutenção do transporte escolar de alunos da rede estadual. Estimava-se para o período o ingresso de 399.500, efetivando-se 590.968,09, o que corresponde a 147,93% da previsão. Secretário, esse aumento aqui se deve ao final do ano, ali na época das greves dos professores, acabaram complementando alguma coisa no transporte escolar para fazer mais horas ou não? Não houve retorno de recursos do Estado para fazer esse transporte. O município acabou bancando por conta própria. Então, a greve dos professores do Estado, ela só acabou gerando mais despesa para o município, né? Porque as nossas redes municipais, que usavam o mesmo ônibus para transportar tanto crianças do município quanto do Estado, encerrou no calendário. E aí tivemos que contratar emergencial exclusivamente para o Estado para poder transportar. Da Secretaria da Educação. Com recurso da educação não vinculado à manutenção do ensino nossa, né? Foi contratado via recurso livre, no caso. Recurso extra, então, nós tivemos. Um recurso extra que, na verdade, saiu dos cofres do município, né? Então, toda essa questão aí tem que ser muito bem... Não, eu fiquei curioso por causa do aumento aqui, 47% da estimativa, né? Que é da receita, né? Não estamos falando de despesa. Então, a receita, porque... o que deve ter acontecido aqui foi que o governo do estado deve ter pago um atrasado, né? Porque nós estamos sempre com atrasados, né? Transporte escolar, saúde e outros tantos, eles não pagam em dia o que é devido e pagam, então, de vez em quando pagam o do mês e pagam uma atrasada, pagam do mês uma atrasada. Então, pode ser que este ano aqui a arrecadação seja inferior, depende muito do fluxo de caixa do governo do estado, né? A reprogramação do município que estão contas acabam recebendo mais durante o exercício, porque os municípios inadimplentes não receberam. Então, o Estado redistribui entre os municípios que estão com as contas em dia. Sobra o recurso lá porque o município X não conseguiu prestar conta, então esse recurso vai ficar parado, eles pagam as parcelas dos outros. Pagam dos outros, Perfeito, muito obrigado. Transferências de instituições privadas. No grupo de transferências correntes de instituições privadas, destacamos a contribuição para o Fundo Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, com uma previsão de arrecadação para o período de R$ 819.700 e realizou R$ 682.585,68. representando 83,27% do programado. Essa transferência tem maior representatividade sempre ao final do ano, quando são apurados os balanços das empresas que fazem as doações. Outra expressiva receita de transferências de instituições privadas é a contribuição para a manutenção da educação infantil, criado em 2010. O FUNCreche arrecadou no período R$ 416.305,41, do estimado, no montante de R$ 404.800, representando 102,84%. O Fundo Municipal é o projeto, criado em 2018, visa promover ações de educação e segurança no município. Nesse período, arrecadamos o montante de R$ 334.940, contra uma previsão de R$ 320 mil, representando 104,67% do estimado. Transferências de outras instituições públicas. Nessa classificação são registrados os repasses de fundos públicos, destacando o Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento de Educação Básica e Valorização Profissionais da Educação, criado em 2006 para substituir o Fundef.
o qual acarretou o aumento das perdas dos recursos municipais em virtude do baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal. As transferências de recursos do Fundeb foram estimadas para o período em R$10.400.000, efetivando-se o montante de R$11.345.126,79. O acréscimo no período foi de 109,09% em relação ao estimado. A base de cálculo para o retorno dos recursos é o censo escolar 2018, onde estimamos uma perda ao final do exercício de 2019 em R$5.187.000. Efetivou-se nesse período um montante de R$3.962.424,02. Esse resultado deve-se principalmente pelo baixo número de alunos matriculados na rede de ensino municipal e só não foi mais expressivo pela queda do retorno do FPM e ICMS no exercício. As perdas com o Fundeb desde a sua criação alcançaram um montante de R$37.993.293,58. Perdas desde 2006 a 2019. Não vemos perspectiva de melhora nesse cenário, pois o acréscimo no número de matrícula da educação básica e rede municipal de ensino nos últimos 16 anos é inferior ao necessário. Seríamos necessário ingresso de aproximadamente 800 crianças para não ocorrer perdas. No conjunto... Pois não? Um minuto ali, pelo que o ano passado também eu estive aqui sobre esse orçamento, eu vejo que esse Fundeb aí, o município está tendo bastante perda, né? Por causa de não ter alunos suficientes para poder fazer a requalificação. O ano passado eu vi que estava em torno de 3 milhões e pouco. Hoje já está em 5 milhões. 4 milhões fechou. 4 milhões 5 era a previsão, 4 milhões fechou efetivado. Então cada ano a gente vai perdendo sempre mais. E eu vejo que não sei como é que está, então valeria mais a pena tentar trazer mais escolas para o município, as estaduais para o municipal, ou... Nós teríamos que tentar de alguma forma fazer com que tivéssemos mais alunos matriculados na rede de ensino municipal, né? Porque o que é essa perda? Essa perda é um dinheiro que tu deixa de aplicar aqui em Carlos Barbosa. A gente contribui para a formação do fundo com um valor e retorna para nós inferior a esse valor. Então, para ser um 0 a 0, vamos dizer, ficar no equilíbrio, nós teríamos que ter 800 alunos a mais. Só que o que acontece? Nos últimos 16 anos, o número de crianças não vem aumentando. A população sobe. Existe muita migração para cá de pessoal adulto, né? Então, e não tem filhos. As pessoas estão tendo pouco filho, né? Antigamente tínhamos 6, 7, 8 filhos por família, né? Hoje não tem máximo 2, olha lá. Então, o problema todo é esse, que a forma como foi constituído esse fundo é exatamente isso, na remuneração per capita dos alunos na rede municipal. Então, teríamos que, de alguma forma, ver como equacionar essa questão, que seria principalmente a maior número de alunos matriculados. Ou então, que o município, seria o pior, né? É um cenário terrível, caísse a arrecadação do ICMS e caísse a arrecadação do FPM. Aí além de piorar a situação das escolas, ia piorar a situação de saúde e tudo mais, né? Então, que é o que a gente não pretende, né? Muito obrigado. Então, não vemos perspectiva, né? Falei dos 800 crianças. Então, no conjunto das 3 redes de ensino, vemos uma diminuição no número de matrículas. Em 2000, tínhamos 5.001 crianças matriculadas nas 3 redes de ensino, privada, estadual e municipal. E em 2018 contamos com 4.810. Então não tem como diminuir essa perda aumentando o número de crianças, senão buscando alunos nas outras redes de ensino. Outro dado importante deve ser considerado, já falei, é que a diminuição deveu-se maior percentual na zona rural. Infelizmente existe isso, né? O pessoal sai do interior, da zona rural, para vir para a cidade, né? Então a diminuição da matrícula nas escolas rurais foi de 25% contra mais 1,37%. Então na cidade, no perímetro urbano, subiu 1,37% e no interior diminuiu 24%. Então tu vê que não compensa, quer dizer o quê? Que não é as pessoas saem de lá para vir para a cidade, não. Porque a cidade está subindo 1, mas o interior está diminuindo 24. Né? Dados populacionais.
que também comentei, a população, quantidade de matrícula, a população de Carlos Barbosa vem crescendo. Uma clara demonstração de imigração de famílias sem filhos, né? O pessoal vem sem filhos para cá para trabalhar, né, para fazer suas vidas. Então, em 1970, a população era de 12.374 habitantes, sendo que desses 69,12 estava no rural, que eram 8.500 habitantes, e 30% nós tínhamos só na zona urbana, né? Tínhamos só 3.800. Já em 2010, segundo o censo populacional, éramos 25.193 habitantes, sendo 5.000 na zona urbana, 5.000 na zona rural, perdão, né, 20%, e na zona urbana 19.000. Veja que inverteu um monte ali, né, em 30 anos, 40 anos, simplesmente inverteu, né? Uma cidade que era basicamente agrícola se tornou industrializada e urbana. Em 2018, o IBGE publicou a estimativa populacional de Carlos Barbosa, que alcançou 29.409 habitantes. Se aplicarmos os índices de 2010 sobre o total da população, temos 6.070 habitantes na zona rural e 23.339 habitantes na zona urbana. Transferências de pessoas físicas. As transferências de pessoas físicas correspondem às contribuições ao Fundica, efetivada por pessoas físicas, e no período de análise foi arrecadado R$ 181.200, contra uma estimativa inicial de 30 mil. Arrecadado representou 604% do estimado. Isso que deve-se muito ao trabalho que o pessoal do Centro Educativo Crescer, do Conselho da Criança e Adolescente tem feito junto aos contadores, né, as empresas, para poder utilizar a parte do seu imposto de renda para doação para o Condica. Outras receitas correntes. A arrecadação até o período de outras receitas correntes foi de R$ 1.258.751,72, representando 108,56% do programado, no montante de R$ 1.159.490. Destaca-se as receitas de compensação financeira entre o RGPS e o IPRAM, que atingiram um montante de R$ 594.674,60, representando 77,23% do valor estimado de R$ 770 mil. Receitas de capital. Nessa categoria são registradas as receitas de recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou privado destinado a atender despesas classificáveis em despesas de capital. Então nós temos a operação de crédito. Nesse período realizamos a operação de crédito do PAC, né, ProTransporte, no montante de R$ 183.579,70. Operação de crédito do Badesul, infraestrutura para pavimentação do trecho 3 da estrada de Santa Luísa, no montante de R$ 1.653.418,05. Tivemos também a alienação de bens. A alienação de bens móveis realizou no período o montante de 55 mil, e em imóveis não houve receita no período. Amortização de empréstimo. Então, no grupo amortização de empréstimo corresponde à amortização do loteamento de Fiore, onde estimava-se a arrecadação de R$ 40 mil para o período, e realizamos R$ 35.306,68, correspondendo a 88,27% do estimado. Transferências de capital. Então, efetivou-se no montante R$ 1.259.751,03. Principais transferências são as obras de pavimentação da Avenida Presidente Kennedy, no montante de R$ 108.180, um saldo que faltava receber. Receita para aquisição de reto escavadeira do programa Prodesa, no montante de R$ 175.500. Transferências de FNDE imobiliário, no montante de R$ 352.170,52. E para a construção da escola Bela Vista, no montante de R$ 414.607,69. Tivemos também transferência do Ministério do Esporte para a obra do ginásio 5 Alto, no montante de R$ 146.584, e a receita de atenção básica para a Academia de Saúde, no montante de R$ 20 mil, que era um saldo que ainda faltava entrar numa academia que já tinha sido realizada. Receita correntes intra-orçamentária. Então, as receitas correntes intra-orçamentárias correspondem às contribuições sociais previdenciárias, que são destinadas à cobertura de benefícios concedidos e para a formação de reservas atuariais. Contribuições sociais. Então, nós temos no período foi de R$ 11.182.763,85,
representando 95,57% do projetado, no montante de R$ 11.701.000. Deduções das receitas correntes. Então, as deduções das receitas correntes são relativas a descontos de antecipação, perdas de rendimentos e ou deduções para fundos intergovernamentais, no caso o Fundeb, né? E elas correspondem a uma retenção financeira. Deduções de impostos. Dedução de imposto correspondeu ao desconto concedido ao contribuinte que pagaram em cota única o IPTU 2019. Então, estimamos um desconto em até 950 mil e no período efetivou-se R$ 918.887,94. Deduções de contribuição de melhoria. Também, igualmente ao imposto, uma dedução de contribuição de melhoria corresponde a um desconto concedido para pagar em cota única. Então, estimamos R$ 1.000 de desconto e neste período efetivou-se o montante de R$ 3.418,55. Quem optou por pagar a sua contribuição de melhoria em cota única teve o desconto também. Deduções de receita patrimonial. Então, as deduções de receita patrimonial correspondem a perdas de rendimentos de aplicações nos recursos do IPRAM, relativos a rendas fixas e rendas variáveis. Nesse exercício, realizamos perdas de R$ 908.168,65. Deduções e transferências correntes. As deduções e transferências correntes correspondem aos 20% retidos para a formação do Fundeb e correspondem a uma retenção financeira. Estimamos uma dedução no período de R$ 15.587.000, efetivando-se no montante de R$ 15.307.550,81, ou seja, 98,21% do projetado. Secretário, o senhor pode, as deduções de receita patrimonial, explanar um pouquinho melhor como se dão essas perdas dos rendimentos das aplicações? Certo. Então, assim, o município ele tem um portfólio de uma carteira, vamos falar assim, de aplicações de todos os recursos da Previdência Municipal, dos servidores, que é gerido pelos servidores. Então é feito lá vários tipos de aplicações, em IMA, em IPCA, em renda variável, né? E então muitas vezes tem meses que ela dá negativo. Aplicou lá, suponhamos, R$ 1.000 e no fim do mês, em vez de ter R$ 1.000, tinha R$ 990. Então tu teve uma perda de 10. Então essa perda a gente lança como uma dedução, né? Se no mês seguinte você teve um ganho, desses 990 foi lá para 1.200, você lança o rendimento desse valor. Mas a perda já ficou computada. Na verdade, ficou um registro. Provavelmente esses 908 mil aqui já foi todo ele retornado e com acréscimos e com rendimento, mas ele fica registrado que sim, ocorreu uma perda naquele período. Não, a gente não compensa, tipo, num mês deduziu, depois apaga essa dedução, entendeu? Ela fica registrada. Isso. Então, no total de todos os tipos de aplicações, né? Então, vai dar lá que no município, em todas as aplicações, no ano teve o rendimento de o IPCA mais 6%, ou IPCA mais 7%, ou IPCA mais 8%, né? Mesmo com a perda. Não, perfeito. Só gostaria de entender essa parte, porque parece dessa forma que acumulou uma perda de 908 mil e não, não foi reposta, né? No passado não era escriturado assim. A Secretaria do Tesouro Nacional, né, que assim determinou que fique registrado sempre a perda. No passado, você fazia então um estorno de receita e depois, quando viesse dinheiro, você fazia uma arrecadação. Então, tira, põe, no final do ano você ficaria só positivo ou só negativo. Se tu teve só perdas, ficaria negativo. Se tivesse receitas, então ficaria positivo. Mas aqui agora, com uma forma como está, não. A gente só lança a perda quando ela ocorre. Quando ela tem a receita, aí ela computa como receita e não deduz. Esse valor aqui não mexe, né? Certo, perfeito. Ok? Bom, feita a explanação sobre a receita, passamos agora para a despesa. Então, a despesa, considerando todas as fontes de recurso, a despesa total liquidada, nela incluídas as transferências da cota patronal para o IPRAM, PROARTE e próprio Legislativo, neste período apresentou uma execução inferior à receita total realizada no montante de R$ 149.528,852,
149.520.852,29. Esses valores acumulados com a relação despesa total pela receita demonstrou um superávit orçamentário de R$ 22.833.133,03. A meta estabelecida para assegurar o equilíbrio financeiro consiste em obter uma relação despesa pública para a receita pública não inferior a 3%, sendo que o resultado obtido foi de 15,27%, o que permite confirmar o cumprimento da meta. A despesa liquidada no acumulado do período totalizou R$ 126.687.719,26, correspondendo a 93,53% da despesa empenhada no montante de R$ 135.458.302,53. Com relação ao pagamento da dívida pública, juros e amortização, no período alcançou o montante de R$ 3.813.509,18, representando 3,01% da despesa liquidada. Já em relação à despesa com investimento, essas alcançaram 5,80% das despesas liquidadas, totalizando R$ 7.351.528,66. Despesa de pessoal e limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Despesa pessoal do Executivo, então. A despesa pessoal do Executivo calculada conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Secretaria do Tesouro Nacional, item mais significativo do conjunto das despesas fiscais em relação à receita corrente líquida dos 12 últimos meses, janeiro a dezembro, né, está abaixo do limite prudencial de 51,30%. Apresentando comprometimento de 38,64% de gastos. Apesar da crise econômica que retraiu a arrecadação, conseguimos manter o nível de comprometimento baixo, bem como o aumento vegetativo do quadro de servidores, das políticas de valorização dos servidores estatutários, demonstrando a responsabilidade dos gestores em relação ao gasto pessoal. Este índice, por curiosidade, né, de 2019, de 38,64%, é o mais baixo já registrado desde 2008. Então, há mais de 11 anos ele é o mais baixo que teve. Então, apesar de toda a crise, nosso gasto de pessoal em relação à receita corrente líquida ficou mais baixo. Despesa pessoal do Legislativo. A despesa pessoal do Poder Legislativo também segue os ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Secretaria do Tesouro Nacional, tendo alcançado o comprometimento de 0,78% da receita corrente líquida dos últimos 12 meses, janeiro a dezembro, estando abaixo do limite prudencial de 5,7%. Então, também o gasto do Poder Legislativo está bem abaixo também. Despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino. A despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, computado as perdas do Fundeb, no acumulado do período, totalizaram R$ 27.256.578,18, o que corresponde a 25,48% da receita de impostos e transferências. Observa que o município, no período de análise, atendeu o limite mínimo de 25 estabelecido pela Constituição Federal. Conforme demonstrado na linha 29 do quadro 11, né, anexo, em função do número de alunos matriculados, o ensino fundamental, o município é deficitário do Fundeb. Assim, a perda do período, repetimos, né, aqui nesse quadro, é de R$ 3.962.424,02. E que, infelizmente, está sendo computado no gasto, mas não foi aplicado aqui, né? Ele entra no cômputo como gasto, mas, na verdade, não foi um dinheiro aplicado aqui em Carlos Barbosa. Também em cumprimento ao artigo 7 da Lei Federal 9.424, que obriga a aplicação de uma parcela não inferior a 60% do recurso Fundeb na remuneração dos profissionais do magistério, em efetivo exercício de suas atividades, o município aplicou 67,26% dos recursos recebidos do Fundeb na remuneração de profissionais do magistério, atendendo ao disposto legal supracitado. Dado importante de investimento em educação e que não é computado nos gastos mínimos, com 25% da receita resultando de impostos e transferências, é o transporte dos universitários. Em 2017 foi empenhado um montante de R$ 3.470.760,53, representando 18,40% do montante aplicado em educação da atenção básica. E em 2018 o montante empenhado foi de R$ 3.197.149,98, representando 15,43%.
Veja que nós não deixamos de fazer transporte, simplesmente fizemos gestão e conseguimos diminuir, né, o valor gasto, além de tu remunerar mais o transporte. Então, sobe-se o valor do produto, mesmo assim gastamos o mesmo, para tu ver como estava sendo, de alguma forma, mal gasto esses valores. Não no transporte, mas sim pagando por uma coisa que não estava sendo utilizada. Neste ano, o município empenhou e liquidou o montante de R$ 3.349.400, representando 12,29% do aplicado efetivamente em manutenção do desenvolvimento do ensino e educação. Estamos atendendo bem e gastando menos, apenas tendo mais gestão e mais controle. É isso que é necessário. Despesa com ações de serviços públicos de saúde. Os gastos em saúde atingiram no período o montante de R$ 19.424.981,96, o que corresponde a 18,16% sobre a receita líquida de impostos e transferências. Observe-se, portanto, o cumprimento do limite de 15%. Dívida pública consolidada. A dívida consolidada por contrato em 2019 alcançou o montante de R$ 21.134.615,54, apresentando um acréscimo de 0,49% em relação ao montante do exercício anterior de R$ 21.030.739,48. Já a dívida consolidada líquida por contratos no período no montante de R$ 2.846.971,98, apresentou um decréscimo de 57,26% em relação ao saldo do exercício anterior, no montante de R$ 6.655.736,87. Esse resultado deveu-se pelo aumento das disponibilidades de caixa em 2019, em comparação com o exercício anterior. Em decorrência desse decréscimo, a relação entre a dívida corrente consolidada líquida e a receita corrente líquida ficou em 2,10%, contra 5,86% no exercício anterior, demonstrando que o município atendeu às determinações da resolução no 40 do Senado Federal, a qual disciplina que a dívida consolidada líquida não poderá exceder a 1,2 vezes a receita corrente líquida. Passivo atuarial ao final do quadrimestre totalizou R$ 99.577.343,60, e as reservas financeiras alcançaram o montante de R$ 99.400.914,72. Então, para encerrar, os resultados apresentados permitem concluir que a meta fixada para o resultado primário para o período foi superada. As despesas de pessoal e dívida consolidada líquida com proporção da receita corrente líquida encontram-se abaixo dos limites legais. O gasto de educação e saúde estão acima dos limites mínimos legais estabelecidos, ficando assim demonstrado o resultado positivo das metas fiscais estabelecidas, bem como o atendimento dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.